Como ganhar R$ 100 por mês de forma fácil com fundos imobiliários? É claro que R$ 100 não vai mudar a sua vida da água para o vinho, não vai te deixar rico, mas é um ótimo ponto de partida para você criar o hábito de investir, porque esse é o segredo para construir um patrimônio no longo prazo. Para chegar a esse valor, você precisa de um certo número de cotas de fundos imobiliários que te paguem renda mensal. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um exemplo com dois fundos imobiliários, MXRF11 e VGHF11. Por que eu escolhi esses dois fundos? Porque eles têm um ótimo histórico de negociação, eles não surgiram ontem, tem muito mais de 5 anos de negociação na Bolsa, tem muitos investidores. Por exemplo, o número de cotistas do MXRF11 é de 1.321.795. Ok, Google, quantos cotistas de fundos imobiliários existem no Brasil? Atualmente, existem cerca de 2,75 milhões de investidores em fundos de investimento imobiliário, FIS, no Brasil, de acordo com dados de outubro de 2024 da B3. Existem dados mais recentes de 2025? Com base em dados de julho de 2025, o número de cotistas de fundos de investimento imobiliário, FIS, no Brasil alcançou a marca de 2,7 milhões. Esse crescimento se deve a aproximadamente 423 mil novos investidores que entraram nesse mercado no ano até o momento. 2,7 milhões até agora em 2025, ou seja, quase metade das pessoas que investem em fundos imobiliários tem o MXRF11 na carteira. E por que isso é importante? Pela liquidez. Quanto maior o número de cotistas, maior a liquidez de um fundo, ou seja, você consegue comprar e vender de forma muito rápida. Se você precisar vender as suas cotas, é praticamente certeza que você vai conseguir, porque tem muita gente negociando esses fundos todos os dias. E que fundo é esse? O MXRF11, o Maxi Renda, ele custa atualmente R$ 9,55. É claro que esse valor ele vai variando durante o dia, à medida que as pessoas vão negociando. Por exemplo, no último ano, ele foi de uma mínima de R$ 8,32 até uma máxima de R$ 9,59. Ele pagou nos últimos 12 meses aos seus cotistas R$ 1,14 por cada cota. Isso equivale a um dividend yield de 11,97% ao ano. Em relação à cota, nos últimos 30 dias, ela teve uma valorização de 0,32%, é pouquinho, mas se a gente for aumentando essa janela de tempo, por exemplo, um ano atrás, alguém pode ter comprado a R$ 9,10 e hoje tem uma cota com 4,84% de valorização, valendo 9,55, 9,54 mais ou menos. Nos últimos 5 anos, olha só como teve valorização. Foi uma valorização de 60%. É por isso que a gente sempre fala, o investimento é para longo prazo. É no longo prazo que você vai ver a maior rentabilidade de um ativo. O valor justo desse fundo imobiliário é R$ 9,42. Ele está sendo negociado um pouquinho acima disso. A gente pode ver aqui que ele está sendo negociado com 1% de ágio, ou seja, está um pouquinho mais caro, acima do valor que ele realmente vale. Em relação a rendimentos, o último rendimento que ele distribuiu aos seus cotistas foi de 10 centavos por cada cota. Esse valor representa 1,04% se a gente considerar que o valor de fechamento da cota foi de R$ 9,60. E ele já vem distribuindo esses 10 centavos, olha só, há 4 meses. Outra coisa que a gente pode analisar aqui, pode ver, é que ele varia bastante. Então, ele estava pagando, por exemplo, 9 centavos, e aí a gente pode ver que ele também já conseguiu pagar 12 centavos, 11, 9, já pagou bem menos, já pagou bem mais. Por que que isso acontece? Porque ele é, em sua maioria, indexado à inflação, IPCA. À medida que o IPCA varia, o rendimento também varia. Em meses que a gente tem um IPCA mais alto, o rendimento também vem mais alto. Em meses que a gente tem um IPCA mais baixo, o rendimento também vem mais baixo. Mas no que ele investe? Se você comprar uma cota do MXRF11, o que você está levando? É importante saber que ele não investe em imóveis, ele não faz um investimento direto, tá? Ele investe em títulos de dívidas, certificados de recebíveis imobiliários.
É como se o fundo fizesse um empréstimo para alguém que tem algum projeto imobiliário. Então, por exemplo, alguém que quer comprar um galpão logístico, alguém que quer comprar um shopping, alguém que quer construir um condomínio de casas, um prédio residencial. Explicando a grosso modo, é isso, é para ficar fácil de entender. E olha quantas dessas dívidas, quantos desses títulos o fundo tem. É bastante coisa, são 2 páginas de certificado de recebíveis imobiliários. Além disso, eles investem também em cotas de outros fundos imobiliários, por exemplo, HGRU, GARI, que são bem conhecidos, Mana 11, outros fundos imobiliários. E por que isso é interessante? Porque comprando um fundo imobiliário, você já pode ter uma maior diversificação na sua carteira. Eu não estou falando para você comprar o MXRF11, também não estou falando para você comprar somente um fundo imobiliário. Só estou falando que existe a possibilidade de você escolher um fundo tão bem diversificado que ele te ajuda na diversificação geral da sua carteira. Além disso, o MXRF11 ele tem um diferencial que ele investe em permutas financeiras. O que é isso? Imagina que existe uma incorporadora, ela quer construir um prédio, né, um edifício residencial, e aí ela chama o fundo para entrar de sócio. Fala, olha, tem um terreno ali, eu não quero investir, fazer o investimento inicial, você compra o terreno e eu vou construir. Quando eu estiver recebendo, né, quando eu conseguir vender esses apartamentos, eu vou te dar uma parte desse dinheiro. E aí o fundo entra de sócio e é assim que ele ganha dinheiro. E tudo que ele recebe com todos esses títulos que ele tem aqui dentro, ele distribui aos seus cotistas mensalmente. Tá, e o VGHF11? O VGHF11, o Valora Hedge Fund, ele também é um fundo bem antigo, tem um bom histórico de negociação e ele custa R$ 7,60. Esse é o preço que, se você fosse comprar hoje, você pagaria esse preço. No último ano, ele negociou entre R$ 6,16 e R$ 8,01. Como eu falei, o preço da cota ela vai variando dia após dia. Ele pagou 14,21% aos seus cotistas, foi por cota R$ 1,08. E se a gente olhar aqui, no último ano ele sofreu uma pequena desvalorização, 2,29%, mas se a gente olhar no período maior, né, 5 anos, ele teve uma valorização de mais de 43%. O valor justo dele é R$ 8,50, ele está sendo negociado atualmente com 11% de desconto. Ele tem 393.812 cotistas, não é tanta gente como lá no MXRF11, mas é um número muito bom para fundos imobiliários e ele tem uma liquidez excelente, ou seja, a cada dia ele negocia mais ou menos R$ 1.900.000. Por isso que eu falei, é muito fácil esses 2 fundos imobiliários você comprar e vender de forma muito rápida. Em relação a rendimentos, esse ano ele já distribuiu R$ 1,08. No ano anterior, distribuiu R$ 1,30 por cada cota. O último rendimento que ele pagou foi de 9 centavos por cota, e levando em consideração a cota de fechamento do mês, que foi R$ 7,68, esse rendimento foi equivalente a 1,17%. E como é que é a carteira do VGHF11? No que ele investe? Basicamente, ele investe também nesses títulos de dívida, assim como o VGHF, o MXRF11. Olha só, ele tem vários e vários, se a gente for descendo aqui, olha quantos títulos de dívida eles têm. Em 2 páginas de CRIs, e a gente pode olhar aqui, ó, que ele é bem diversificado. Esses CRIs tem CRI que representa 4,97%, tem CRI que representa 1,57% do patrimônio, 0,68%. Então, é uma carteira muito bem diversificada. Isso acontece porque esses 2 fundos imobiliários, eles são fundos bilionários, eles têm patrimônio muito acima de 1 bilhão. E isso permite ao fundo ter uma excelente diversificação, ter muitos ativos. Além disso, eles também investem em cotas de outros fundos imobiliários, então também é muito bom para trazer aquela diversificação que eu comentei. E eles investem também em ações que tenham alguma ligação com o segmento imobiliário também, além de SPEs e renda fixa. Tá, mas quanto é preciso investir para ganhar R$ 100 por mês? Eu fiz uma tabelinha aqui para a gente poder fazer essas contas. Então, por exemplo, se você não tem nenhuma cota, então você não recebe nada. Mas se você tem uma cota de MXRF11
comprando, por exemplo, ao preço de hoje, R$ 9,55, e levando em consideração o último rendimento que ele pagou de 10 centavos, você teria investido R$ 9,55, ganhado 10 centavos por cota, e pode parecer muito pouco, mas olhando em porcentagem, esse valor equivale a 1,05%, e você não paga imposto sobre esse valor. E aí, se você tivesse também uma cota do VGHF11 comprando a R$ 7,60 e recebendo por mês 9 centavos por cada cota, você já receberia 19 centavos por mês investindo 17,15. Aí você continua investindo, você economiza aqui, economiza ali, compra mais cotinhas, daí você chega a 10 cotas de cada fundo imobiliário e você vai investir R$ 171,50 e receber ao mês R$ 1,90, já vai aumentando. Se você chega a 50 cotas de cada um deles, você já receberia R$ 9,50 ao mês. E aqui você já seria capaz de comprar uma nova cota somente com aquilo que você recebeu em rendimentos, ou seja, esse valor ele não sai do seu bolso. Isso aqui é renda passiva, você recebeu por investir em fundos imobiliários, esses fundos vão te pagando o aluguel todo mês e você consegue reinvestir. Você pode só reinvestir o que você ganha com os fundos imobiliários, ou você pode pegar o que você ganha, mais aquilo que você pode aportar do seu bolso e comprar cada vez mais cotas. Por exemplo, você chega a 250 cotas do MXRF11 e 250 do VGHF11, você teria investido R$ 4.287,50 e já estaria recebendo R$ 47,50, quase R$ 50 por mês. E quanto você precisa investir para chegar a R$ 100 por mês? Você precisaria investir um total de R$ 9.051,50 e receberia ao mês R$ 100,25, que é equivalente a 1,11% ao mês de tudo aquilo que você investiu. Aqui você já poderia usar esses R$ 100 como algum complemento de renda, ou você poderia fazer algo ainda melhor: reinvestir os seus dividendos todos os meses. E se você continuar investindo e reinvestindo, vai chegar um dia que você vai ter 1.000 cotas de cada um desses fundos e vai receber 190, você pode chegar a 2.000 cotas de cada uma deles e receber 380, mas é claro que, como eu falei, o valor da cota vai variando, então se você conseguir pegar por um preço mais baixo, por exemplo, se você conseguir pegar MXRF11 por R$ 9,00, olha como a rentabilidade mudou. Já passou de 1,11% para 1,14%. E é claro que o contrário também é verdadeiro. Se você pagar um pouco mais caro, por exemplo, R$ 10,00, a sua rentabilidade também vai diminuir. E lembrando que os rendimentos, eles também mudam, vai variando, né? Eu falei, ele é indexado à inflação. Então, por exemplo, se aumenta, o seu rendimento aumenta também, olha só, R$ 400. Mas se esse rendimento diminui, a sua rentabilidade também vai diminuir. Mas tudo isso são detalhes que você vai aprendendo à medida que você vai investindo e reinvestindo. E não importa o quanto você investe, o que importa é quando você vai começar. Quanto antes você começar, melhor. Os fundos imobiliários, eles são mais fáceis de entender, eles são mais fáceis de acompanhar e é muito fácil de comprar. Você viu aí, eu mostrei um fundo imobiliário valendo R$ 7, R$ 8, R$ 10 por cota. Então é mais acessível para o investidor começar com pouco. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você é um iniciante, se você já investe em fundos imobiliários. E se você quiser de alguma forma apoiar o meu canal, você pode se tornar um membro FIA em Foco. Você vai ter algumas vantagens, acesso antecipado aos meus vídeos, alguns shorts exclusivos, alguns vídeos também e algumas coisas mais. No mais é isso e a gente se vê no próximo vídeo.